A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E esse vídeo já é o vídeo de número 130, isso mesmo, 130 vídeos junto com esse aqui. Estamos firmes e fortes no nosso propósito. Parabéns para você que está firme na leitura da Bíblia. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal. Isso me ajuda muito a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas, porque traz crescimento aqui no YouTube e automaticamente o YouTube faz com que os meus vídeos fiquem mais visíveis para outras pessoas. Não esqueça também de compartilhar este vídeo com o maior número possível de pessoas e também de já deixar aí o seu joinha, já curtir este vídeo, aí o seu apoio gratuito, que me ajuda mais uma vez a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Se você quiser ajudar também financeiramente, aí abaixo tem links que explicam como você pode fazer isso, tá? Ajude aí da forma que você puder. Não esquecendo também, você que recebeu este link, o link deste vídeo, mas ainda não assistiu os vídeos anteriores, clique aqui nos cards, você irá para a playlist e assim você vai poder assistir desde o vídeo de número 1. Amém? Então, sem mais demora, vamos para a nossa leitura de hoje. Vamos ler um capítulo no segundo livro de Samuel, um capítulo no primeiro livro das Crônicas e também um salmo para fechar a leitura de hoje. Vá comigo. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura não te enviou Davi aos seus servos para reconhecerem essa cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Veja que coisa! Como o homem pode ser influenciado para o bem ou para o mal por aqueles que estão à sua volta. Davi, em honra ao rei que era seu amigo, que havia usado de beneficência com ele, vai mandar ali servos seus para consolar o filho que estava triste ali com a morte do seu pai, com toda certeza. Mas aqueles que estão ali com ele, ao invés de olharem para esta atitude de Davi da forma correta, como verdadeiramente era, Davi querendo honrar aquele jovem rei e consolá-lo diante da perda do seu pai, vão insinuar que Davi, na verdade, estava enviando ali espias para espiar a terra, para, quem sabe, querer tomá-la, né? Então, veja que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que ouvimos e de quem ouvimos e para quem abrimos os nossos ouvidos, a quem nós vamos dar ouvidos. O melhor sempre é, em primeiro lugar, dar ouvidos à palavra de Deus e, em segundo lugar, dar ouvidos a homens, mulheres, a pessoas que verdadeiramente são servos de Deus. Não é qualquer um servo de Deus, não. É aquele que é verdadeiramente servo de Deus, que vai te aconselhar segundo a palavra, porque senão a coisa pode ficar muito feia. Continue comigo a leitura. Então tomou Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam esses homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei:
deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Círios de Bet-Reob e dos Círios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes. Veja que, por dar ouvidos a aqueles conselheiros, amigos, aquelas pessoas que eram ali maldosas, uma guerra vai ser travada. Não era isso que Davi queria. Até quando Davi vai ali receber os seus servos e manda eles ficarem em Jericó, até então Davi não vai tomar atitude nenhuma. Davi poderia muito bem mandar questionar a Hanum por que ele havia feito isso, mas ao invés de tentar uma medida pacífica, veja que eles vão se armar para a guerra. Davi vai fazer o que então agora, se não enviar o seu exército em batalha? Mais uma vez eu digo, cuidado, cuidado para quem você vai dar ouvidos. Cuidado para quem você vai emprestar os seus ouvidos, porque ouvir conselhos errados e agir diante de conselhos errados pode trazer guerra, confusão, problemas para a sua vida. Amém? Continue comigo a leitura. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha, à entrada da porta. Mas os Círios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os Círios. O resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os Círios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Veja que coisa maravilhosa, hein? Com certeza, os chefes do exército de Davi queriam vencer esta peleja. Eles vão se armar estrategicamente para a batalha, duas linhas de fronte, já que viam inimigos dos dois lados, vão entrar em acordo entre eles de um ajudar o outro, mas no final eles vão dizer o quê? E o que parecer bem aos olhos do Senhor, assim ele faz. Ou seja, se parecesse bem a Deus, dar vitória a eles, que assim fosse. Mas se parecesse bem a Deus, que eles fossem derrotados, que assim também fosse. O que eles queriam, acima de tudo, era viver a vontade do Senhor. Que coisa linda, hein? Continue comigo a leitura. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e esses fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos de diante de Israel, tornaram a refazer-se, e enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã. E Saboque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou todo Israel, e passou o Jordão, e veio a Elã, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 70 carros e 40.000 homens de cavalo. Também
ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Amém, amados? Mais uma vez, então, o povo de Deus vai prevalecer. E por que eles vão prevalecer? Primeiro, porque eles estavam em justiça. Não procuraram eles a guerra. Pelo contrário, Davi foi em uma missão de paz. Enviou seus mensageiros para levar conforto, consolação a Hanum. Porém, eles assim o receberam. Então, primeiro, eles estavam em justiça. Segundo, não estavam em pecado. Por isso, Deus foi com eles e lhes deu vitória. Amém? Vamos agora para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 19, que nos trata um pouco mais desse assunto. Vá comigo. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os rapou e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca desses homens e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. Então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinha feito odioso para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria e de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à porta no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de adiante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel,
e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé, e a Sofarque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Mais uma vez você vê aí a mesma história, e esse povo inimigo vendo que não valia a pena se levantar contra o povo de Deus, acharam aí que os descendentes de Amon seriam mais fortes, mas na verdade o povo de Deus, como já falei anteriormente, com Deus do seu lado, não estando em iniquidade e em pecado, não tinha para ninguém. E assim então fizeram paz com o povo de Deus. Vamos agora para a leitura do Salmo de número 20. Isso mesmo. Vamos comigo. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Amém, amados? Um salmo aí curtinho, porém maravilhoso. Primeira parte, nós vemos a oração de um homem por um amigo, podemos dizer assim. E nós vemos também aqui como aconteceu na batalha. Enquanto Anum e ali os príncipes de Amon e alguns ali dos sírios e de todos que estavam reunidos estavam confiando nos carros e nos seus cavaleiros, o exército do Senhor estava confiando no Senhor. Encurvaram-se e caíram os inimigos, mas o povo de Deus estavam levantados e permaneceram de pé, porque grande foi a salvação do Senhor. Amém? Confie no Senhor, dele vem a nossa salvação. Mas um dia de leitura está encerrado, então, hoje, aí o vídeo de número 130, como falei no início. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar aí o seu joinha, curta, isso nos ajuda muito aqui na plataforma no YouTube e nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!